Galera, vamos lá para o nosso último exercício, certo? Do módulo 9. E aí o que acontece, ó? É bom vocês, como eu sempre digo, acompanharem com a lista, certo? Vamos lá. Questão 1. Em que está baseada a espectrofotometria de absorção atômica? Gente, eu acabei falando uma observação dos últimos e eu falei justamente o quê? Baseia-se na absorção de energia, certo? Ó, letra A, baseia-se na absorção de energia. Letra B, baseia-se em emissão. Berradíssima. Baseia-se na medida da intensidade da fonte emitida no comprimento de interesse. Não falei isso. Baseia-se na volatilizada da amostra na sua decomposição. Também não falei sobre, não falei isso. Na verdade, esse é o conceito de atomização. Então, a única alternativa aqui correta seria a letra A, tá? Baseia-se na absorção de energia radiante, certo? No caso, a absorção de luz, por átomos nêutrons ou íons monoatômicos no estado gasoso, podendo ser térmica ou eletricamente. No caso, eles vão ficar termicamente e eletricamente excitados. Então, a correta é a letra A. No caso, a alternativa, letra A. Certo? Segunda questão. Gente, pô, Matheus, essa questão aí, cheia de informação, essa questão é tranquila, tá? É basicamente matemática básica, certo? E ele fala assim: o chumbo presente em uma série de amostras de aço foi determinado de espectrometria de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado, certo? Lembra que esse é a única forma de atomização que emite energia. No caso, o único não. Dos mais utilizados do que a gente estudou, esse é utilizado. Aí ele vai dizendo o seguinte: o espectrômetro foi calibrado em uma série de 5 padrões, contendo as seguintes concentrações de chumbo: 0, 2, 4, 6 mg por ml. As medidas de intensidade dessa emissão para essa solução foi de 3, 10, 21, 3,10, 21,5, 40,9, 57,1, 77,3. A curva analítica e a equação de Reta obtida é mostrada em anexo. Então ele dá uma figura aí, galera, certo? Onde essa figura, se você não reparar, tem um gráfico, certo? Basicamente isso, questão 2, deixa eu botar aqui. E que ele dá uma reta. E ele dá o seguinte: A é igual a 3,2 mais 9,20C. Onde ele diz o que é esse A. A representa a absorvância. E C a concentração de chumbo. De Pb, de chumbo. Certo? Em um Mzinho assim, ó, por ml. ml menos 1. Galera, antes de eu falar qualquer coisa, é bom que você relembre uma coisa, ó. Essa letrinha assim, ó, um Mzinho bonitinho, miligrama, nanograma, isso aqui quer dizer 10 a menos 6, tá? E nanograma 10 a menos 9. Essa letra M, Mg, quer dizer 10 a menos 6, se for grama, 10 a menos 6 gramas, se for nanograma, 10 a menos 9 gramas, se for nanômetro, 10 a menos 9 metros. Essa letra representa 10 a menos 6, certo? Deixa eu fazer assim, um M assim, ó. E o N representa 10 a menos 9, tá? Isso vai ser importante para algumas questões. Vamos lá. Aí o que ele fala? Os seguintes dados foram obtidos numa amostra de cimento digerida em uma mistura de ácidos HNO3, HClO4, na proporção 1:1 após a neutralização diluída a 100 ml. Beleza. Galera, calcule a porcentagem mássica. Velho, ele dá 3 misturas, a figura de baixo, 3 replicadas, 3 misturas com absorvância diferentes, 26, 26 e 26,6. Como é que eu vou fazer para achar? Ele quer, na verdade, a porcentagem mássica. Como é que eu vou fazer, galera? Ó, essa fórmula que ele deu,
Gente, você precisa gravar isso aqui? Não, isso aqui é uma fórmula dada. E depende da questão, certo? Vocês, tipo, isso não é cobrado para vocês gravarem, não é uma fórmula a mais. Mas vocês têm que se ligar, porque pode ser cobrado. Pode ser cobrado assim, não a fórmula, mas a ideia. Como é que faz então, Matheus? Por exemplo, ó, A é igual a 3,2 mais 9,20C. Eu preciso achar a concentração desse cara para achar a porcentagem máxima. Porque a concentração é dada em miligrama por ml. No caso, miligrama não, desculpa, gente. É 10 a menos 6 gramas. Porque essa letra aqui corresponde a 10 a menos 6. Então, o que eu vou fazer? Ele me deu 3 absorbância, certo? 3 amostras, 3 replicatas. Então, que A eu vou colocar, Matheus? A média. Sempre a média. Como tem 3, você vai somar as 3, a média do A. No caso, 26 mais 26 mais 26,6 dividido por 3. Isso aqui vai dar uma absorbância de 26,2. Gente, isso aqui, esses dados que eu peguei tá na figura, com 3 replicatas e 3 valores de absorbância. Você pode ver que é esses valores aqui. Aí a absorbância deu 26,2. Então eu vou colocar na fórmula 26,2 igual a 3,2 mais 9,2C. 26,2, jogo para cá, fica menos 3,2. Igual a 9,2C. 26 menos 3,2 dá 23. 23 igual a 9,2C. Está multiplicando, jogo para lá dividindo. Então, 23 dividido por 9,2 é igual a concentração. Certo? Deixa eu apagar isso aqui para utilizar o quadro. Esse gráfico também não vou utilizar. Então, ó, a concentração, então, C vale ser 23 dividido por 9,2, que dá 2,5. 2,5 miligramas, no caso, miligramas não, gente. Aquele valor por ml. Certo? A cada ml. Quando dá esse ml menos 1, quer dizer que é por ml, tá, gente? Tipo assim, ó, a cada ml, toda vez que tem menos 1. Certo? Então, o que acontece, ó? Eu posso colocar logo assim, ó, 2,5. Esse M aqui, né, representado por 10 a menos 6. Pronto. Grama por ml. Pronto. Fica mais fácil. Beleza. Aí ele quer a concentração máxima. Gente, se essa é a concentração a cada 1 ml, qual o volume que ele deu na questão? Ele quer saber a 100 ml, no caso, a 100 ml. Então, 100 ml é X, faz uma regra de 3. Se você fizer esse cruz credo aqui, ó, X vezes 1 dá X, 2,5 vezes 10 a menos 6 vezes 100 vai dar 2,5 vezes 10 a menos 4. Isso é na calculadora, tá, gente? 2,5 vezes 10 a menos 4 gramas. Certo? Aí, galera, ele quer saber isso aqui em porcentagem. Gente, como é que eu faço para achar isso aqui em porcentagem? Esse cara, 2,5 dividido por 100. Dividido por 100. Ou basicamente faz assim, gente, ó. Para ser 100, isso aqui tem que estar em 10 a menos 2. Matemática, tá? Então, se eu pegar esse número e dividir por 100, vai ficar 0,025 vezes 10 a menos 2. Ou seja, no caso 0,025, 10 a menos 2, que corresponde a 0,025%, porque isso aqui é sobre 100. Tranquilo? Para achar algo sobre 100, basta botar sobre 10 a menos 2. Isso aí corresponde a 0,025%. No caso, é a letra B. Beleza? Essa é a questão. Galera, assim, ó, não é difícil, mas assim,
vocês têm que... Aqui é matemática, aqui é puramente, a questão é puramente de interpretação e matemática básica, certo? Vocês têm que se ligar, porque nem sempre... Isso aqui não é uma fórmula que vocês têm que gravar, têm que decorar. É puramente uma questão de análise gráfica e resolver a equação que essa equação lhe deu. Se fosse algo que você precisasse decorar, ele não dava na questão. Tranquilo? Por exemplo, ó, a gente vai fazer a próxima questão. Então, a alternativa dessa segunda questão é a letra B. Você vai ver que... Você vai ver que a questão, no caso, vai ter uma questão agora que a gente vai ter que fazer, que você vai precisar ter uma fórmula, ter decorado uma fórmula. Vamos para a questão 3. Pausa, copia, se tiver dúvida, volta. Se tiver alguma dúvida também, pode me perguntar pelo zap. Certo? Terceira questão. Terceira questão. É também teórica, tá? Ele fala assim: na determinação de cobre por espectrometria de absorção atômica, de novo absorção atômica, utilizando a chama acetileno, tá lembrado? Quando a gente falou da atomização por chama, que a gente falou de acetileno, observou-se que o sinal analítico medido diminuiu na presença de uma concentração elevada de sulfato. Por que foi observada essa diminuição de sinal? Galera, tá lembrado que quando a gente falou de substâncias, ânions oxigenados, foi falado sobre volatilização? Então, nesse caso, é porque é o seguinte: quando ocorre chama, esses ânions oxigenados, certo, nesses compostos, na substância que a gente falou, ela é volatilizada, e essa volatilização tem como consequência a mudança desse sinal no caso do sinal analítico medido, certo? Então o que acontece? Se você for parar para analisar, a única alternativa que está falando sobre isso é a letra E. Então a terceira seria a letra E. Beleza? Seria a letra E. No caso, a única alternativa que está relacionada com esse método, que é o método de chama, que eu falei, de absorção atômica. Beleza? Próxima questão é a questão 4. Gente, ó, ele dá também outro gráfico e pergunta: a diferença de energia entre os orbitais 3s e 3p na figura do arquivo em anexo é de 2,107 volts. 2,107 volts. Deixa eu botar aqui questão 4. A terceira é teórica. Basicamente, você lembrar os conceitos e resolve. A4. A4 é de cálculo. Então ele fala assim: a diferença de energia entre os orbitais 3s e 3p na figura do arquivo, na figura, é 2,107 volts. 2,107 eletronvolts. Certo? Calcule o comprimento de onda, ele quer o lambda, que será absorvida para se excitar de orbital 3s ao estado 3p. Certo? E ele dá um dado que 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Galera, ó, vamos lá. Primeira coisa, ó, essa questão você nem precisava fazer cálculo, mas eu vou fazer. Veja aí no gráfico que ele falou a energia eletronvolts, e aí ele dá uma seta com comprimento de onda, tipo 285, 330, 590. Se ele quer a diferença, sempre analisando o gráfico, de 3s a 3p, como ele falou na questão, era só você botar 590, no caso ela seria a letra C, certo? Mas se ele não te desse esse valor, teria como você calcular? Teria como? Fazendo assim, ó. Primeira coisa que você teria que fazer na questão é o seguinte: lembrar a fórmula de energia que eu falei, que é energia é igual a comprimento de onda, constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Ele quer isso aqui. Ele te dá a energia, essa constante você tem que saber, e a velocidade da luz você também tem que saber, tá? Tem que ter esses dois valores gravados. Então seria o seguinte: qual é o valor da energia? Primeiro, está em eletronvolts. Eu não posso deixar em eletronvolts, tem que ser em joules. Então,
ele dá uma informação, que 1 eletrovolt, deixa eu botar aqui, é igual a constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. 1 eletrovolt é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 2,107 eletrovolts vai ser X. Fazendo esse cruz credo, X vai dar igual a... Se você pegar aí 2, deixa eu fazer isso aqui na calculadora. 2,107 vezes 1,6. 2,107 vezes 1,6. Isso aqui dá 3,37. Dá 3,3712 vezes 10 a menos 19 joules, certo? Então a energia, grava aí, a unidade de energia tem que ser em joules. Eu coloquei já isso, tá? Então, vamos lá. Eu já coloquei, agora é só botar na forma. Energia vai ser isso aqui, 3,37 vezes 10 a menos, no caso 3,37, 12 vezes 10 a menos 19, igual a, essa constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34, tá lembrado? 6,63 vezes 10 a menos 34, vezes, qual é o valor da velocidade da luz, no caso Czinho? 3 vezes 10 a oitava. Também falei, quando eu falei da fórmula, quando eu estava relembrando os conceitos. E esse aqui é meu comprimento de onda. O que é que eu faço? Aqui é como se eu tivesse 1, cruz, credo. 1 vezes isso aqui. Isso vezes comprimento de onda vai ficar 3,3712 vezes 10 a menos 19, comprimento de onda, igual a 6,63 vezes 3. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. 6,63 vezes 3. Dá 19,89. Então, 19,89 vezes 10. Gente, 10 a menos 34 com 10 a oitava, você permanece a base, isso é matemática básica também. Multiplicação, você permanece a base e soma seus expoentes. Então, menos 34 mais 8, menos 34 mais 8, dá menos 26. 10 elevado a menos 26. Elevado a menos 26. Beleza? 6, só confirmar aqui, 6,63 vezes 3, é 19,89. Pronto. Aí, tá multiplicando, jogo para lá, dividindo. Comprimento de onda. Então, comprimento de onda vai ser igual a 19,89 vezes 10 a menos 19,89 vezes 10 a menos 26 dividido por 3,3712 vezes 10 a menos 19. Isso vai dar igual a, se você pegar e fizer essa divisão, vai ficar 5,89 igual a 5,89. Deixa eu botar aqui. Comprimento de onda fica igual a 5,89 vezes 10 a menos 7. Galera, só que ele quer a resposta em nanômetro. E nanômetro é 10 a menos 9. Certo? E aí o que acontece? Também de matemática básica, ó. Se você aumenta 2 números para cá, você diminui 2 números aqui, ó. Então, 5,89. Então, se eu aumentar aqui, vai ficar 589 vezes 10. Se eu aumento aqui, diminuo aqui. Menos 7, menos 8, menos 9. Pô, Matheus, você não é para diminuir? Por que então você não bota menos? Não é para diminuir? Então deveria ser menos 5. Porque você está diminuindo 2 caras. Só que em número negativo, quanto mais afastado do zero, menor o número. Então, menos 9 é menor do que menos 7. Tá? Matemática básica também. Então, 589 vezes 10 a menos 9. Então, 589 vezes 10 a menos 9.
589 vezes 10 a menos 9, que corresponde a 589 nanômetros, que seria a letra C, porque é a mais próxima, de 590. Beleza? Beleza, galera? Seria a alternativa a letra C de qualquer jeito. Mas por que você fez esses cálculos, Matheus? Porque assim, ó, se por um acaso ele não desse esse gráfico com esse comprimento de energia aí, não teria como você resolver, tipo, porque repare que o gráfico ele já dá o comprimento de onda, que é 590 nanômetros, mas na prova pode ser que ele não dê esses comprimentos de onda aí, de 3S até 3P. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última questão. Pausa, copia, e aí a gente finaliza o nosso módulo e finaliza a nossa sequência de aula. Questão 5. Galera, por que os espectros de emissão e absorção atômicos são constituídas por um número... Não, por que os espectros de emissão e absorção atômicos são constituídos por um número limitado de linhas espectrais estreitas? Está lembrado do que eu falei, galera? Letra A, gente. Se vocês pegarem e botarem nas últimas observações que eu falei, se eu não me engano foi a última, ou foi a primeira, não estou lembrado agora, mas nas observações eu falei: os espectros de emissão e absorção atômicos são constituídos por um número limitado de linhas espectrais estreitas. Por quê? Porque não existe a movimentação de rotação, certo? E vibração no caso do gás, nesses estados, certo? Então, se você pegar aí, você vai ver que é a letra A, porque somente ocorrem transições eletrônicas para os átomos de íon na fase gasosa e não há estado de energia vibracional. Então, a questão 5 seria a letra A. Beleza, galera? Finalizamos o nosso módulo, finalizamos as nossas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo, tranquilo? E é isso. Abração, até a próxima.